Saiu uma nova pesquisa aqui fresquinha do dia de hoje, aqui pela contratada, da Nexus, né, contratada pela BTG. Eu, sinceramente, quando um instituto particular ele contrata, vou te falar de um banco, né, ele contrata uma pesquisa assim de eleições, eu não consigo dar relevância a esse tipo de pesquisa, porque para mim é uma pesquisa com interesse particular, instituições financeiras são CNPJ, então assim, quando um banco encomenda uma pesquisa, eu já sei que muito provavelmente a pesquisa, de certa forma, ela está manipulada, né, de acordo com os interesses de quem está contratando. Mas, do dia 29 aqui, tá vendo, ó, hoje, fresquinha, foi contratada pelo banco BTG, reforça a tendência dos levantamentos anteriores feitos em diferentes institutos. Mentira, porque a gente já viu aqui algumas pesquisas que são muitos institutos de pesquisa, na verdade, né? Mas a gente viu institutos de pesquisas aqui que estão tecnicamente empatados, Lula e Flávio, tá bom? Não são todos, mas é óbvio que quando você redige uma matéria, você vai redigir de acordo com seus interesses. Foram levantados dois cenários para o primeiro turno. Ambos, o Lula aparece em frente ao Flávio. Em seguida, os demais pré-candidatos, tá bom? Vamos lá. Cenário 1. Lula, 42% de favoritismo. Flávio Bolsonaro, 34%. Eu consigo acreditar nisso aqui? Não. Mas ainda assim, não é um cenário ruim, tá bom? Dado que Caiado, do PSDB, Renan Santos, do PSDB, o Zema, Augusto Cury, não sei se soma muito, mas vamos colocar o Augusto nessa conta aqui, Cabo Daciolo, estão somando aqui praticamente, vamos colocar aqui, vamos somar direitinho, 5, 9, 11, 12, 13, 14 pontos de margem percentuais. Esse povo que está aqui votando nesses demais candidatos aqui, são pessoas que, de fato, não querem o Lula no governo, mas que, por algum motivo de força maior, são candidatos de centro-direita que não concordam 100% com as ideias do Flávio. Mas no eventual segundo turno, que é o que a gente está vendo que vai acontecer aqui, né? Esses candidatos não vão estar apoiados com Lula, tá bom? Então, se você está nesse meio aqui, né, não vote branco. Pelo menos anule o voto, porque o Lula, se ele ganhar essas eleições, e a gente acredita fortemente que não vai, é porque ele vai ganhar nos indecisos e em quem vai votar voto branco, tá bom? Nesse caso aqui, se você simplesmente não vota no Flávio, não quer que o Flávio ganhe e deixe o seu voto em branco, você está ajudando o Lula, você está votando no Lula. Aí tem um segundo cenário, ele traz um segundo cenário aqui pra gente também, onde o Lula tá com 42%, Flávio Bolsonaro com 35%, Renan Santos com 5%, Caiado com 5%, todos esses daqui estão sendo praticamente centro-direita, né? Romeu Zema do Novo também, Joaquim Barbosa seria Lula, né? Centro-esquerda, olha quantos votos brancos e nulos aqui. O Lula com voto branco, e quem não sabe, quem tá em cima do muro, isso aqui é dele, tá? Isso aqui favorece ele nas eleições, isso aqui é voto dele, tá? É aqui que ele ganhou as últimas eleições. As entrevistas elas foram realizadas dia 28, de dia 26 a dia 28. Então é recente, né? Porque foi soltado hoje. Essa aqui, ó, tá sendo do dia 29/6. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse react aqui. A Jovem Pan também soltou agora, nesse instante, uma matéria. Eu vi que já tinha matéria sobre. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados que eles estão trazendo pra gente. Já aproveitando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no botão aqui embaixo, senão você vai virar petista. O Jornal da Manhã chega com pesquisa eleitoral fresquinha para jogar para análise para você. É o levantamento da BTG Pactual Nexus. Foi feito ao longo dos dias 26 e 28 de junho. Vamos olhar aqui esses números, olha lá. Perfis anti-Lula e anti-Bolsonaro. O Instituto perguntou como se dividem os eleitores entre a rejeição e o apoio dos candidatos. Bolsonaristas convictos, aqueles que apoiam Bolsonaro e rejeitam Lula, 26%. Lulistas convictos, aqueles que apoiam o atual presidente à reeleição e rejeitam Bolsonaro, 24%. Agora, 20% dos eleitores, olha que interessante, se consideram não polarizados, neutros ou não engajados dentro desse polo. São eleitores que se sentiriam mais confortáveis, talvez, dentro de uma outra oportunidade de voto, mas acabam também se vendo nesse meio aqui, que é o que empurra. Então, esses não polarizados aqui, eles favorecem o Lula, tá? Achar que não está escolhendo um lado porque numa entrevista você fala assim, não prefiro nenhum e nem outro. Você escolheu. Inconscientemente você escolheu.
para o segundo turno. Bia, vamos acompanhar então como é que tá essa disputa, inclusive nessa outra tela, envolvendo os perfis anti-Lula e anti-Bolsonaro. Olha só, gente, apenas 9% dos eleitores veem Flávio Bolsonaro como uma alternativa, preferem Bolsonaro, mas sem a rejeição forte a Lula. Anti-ambos, que rejeitam tanto Bolsonaro como o presidente Lula, rejeitam ambos 9% também. E 6% veem Lula como uma alternativa, que preferem o atual presidente da República, mas sem uma rejeição forte ao Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro. Então a gente consegue ver, pelo menos a leitura. Eu sinceramente não consigo acreditar. Com tudo que está acontecendo, o Lula praticamente ele quebrou o Estado para tentar se reeleger. Ele quebrou o Estado. E o mercado, você vai no mercado, os preços atuais altamente inflacionados. Hoje, o cidadão ele não consegue viver em paz, comer direito, trabalhar sem estar se preocupado com as coisas da sua vida, do cotidiano, por conta de uma má gestão do governo. Então, esses números aqui é uma pesquisa encomendada, é uma pesquisa de interesse. Particularmente, eu não consigo acreditar nesses números, tá bom? Mas, ainda assim, são números favoráveis a Flávio, tá? E foi justamente pelo que eu já falei. Aqui, ó, Zema, Santos, Caiado, aqui eles estão formando 12% das intenções de voto que caem na conta do Flávio num possível segundo turno. Em relação a isso, é claro, é importante poder destacar, antes da gente falar do primeiro turno, esses números dos eleitores, porque essa estratégia pode ser extremamente importante para Lula e Flávio conseguir furar a bolha. Lucas Merreiro, quero te ouvir em relação também a esse cenário que se aplica entre antes o Lula. Não, é pra gente, então tá, gente, perdão aqui, eu queria comentar, porque senão a gente vai perder o fio da meada, mas vambora então, Bia. Depois a gente traz para análise essa discussão também envolvendo esses votos de rejeição a um candidato e que acabam somando para o outro. Vamos aqui trazer para você o que está na tela. Intenções de voto para presidente. Agora o Instituto ensaiou um cenário de primeiro turno da pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados para os entrevistados. Lula do PT seria a intenção de 42% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro do PL 34%, 5% afirmam que votariam em Caiado do PSD, Renan Santos do Missão seria a escolha de 4% dos entrevistados, do Novo Romeu Zema com 3%, Joaquim Barbosa do DC com 1%. Tem mais uma tela aqui desse primeiro cenário que envolve aqueles que não responderam, também outros candidatos. Augusto Cury, Aécio Neves, Cabo Daciolo somam 1% cada. Nenhum branco ou nulo, 5% não sabem ou não responderam a este levantamento, 3% dos entrevistados. Bom, Bia, vamos acompanhar então um cenário de segundo turno nessa disputa, onde o presidente Lula aparece com uma leve vantagem. Ainda é primeiro turno. Ainda? Não, não, é segundo, só tá errado aqui. É segundo turno, só tá errado aqui. Perfeito. Vai lá. Olha só, o Lula então aparecendo com 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro. Há um empate técnico pela margem de erro, mas numericamente Lula aparece em vantagem em relação à pré-campanha do senador. 8%, nenhum branco ou nulo, e não sabe ou não respondeu, cerca de 1%. Aqui não é nem questão de favoritismo, tá? Aqui não é porque a gente quer que o Flávio ganhe, não é por isso, mas uma pesquisa encomendada por um instituto privado, se tratando de um banco, onde muitas vezes essas instituições têm interesse em comum com a atual gestão do governo, não faz sentido, tá? Esse tipo de resultado aqui. Só reforçando então que está escrito ali primeiro turno, mas esse é o levantamento de segundo turno e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR 08521/2026. É o registro dessa pesquisa que tem um grau de confiança em 95%. Vamos lá, Lucas Merreiro trouxe alguma novidade para você? Os dois pontos aqui que foram avaliados nesse levantamento. Primeiro, aquele que demonstra o voto por rejeição a um candidato que acaba ali se extrapolando para o outro. E na sequência, as intenções de voto. De novo, a gente vê um primeiro turno muito acirrado entre Flávio e Lula, mas que empurra para um segundo turno já esperado entre os polos. Claro, veja, essa pesquisa ela mostra que há sim bastante rejeição por parte do eleitor em relação ao Lula e ao Flávio Bolsonaro, né? Não são votos muito convictos, mas mesmo assim eu achei esses números um pouco tímidos frente à realidade. Eu imagino que deva ser um número maior de pessoas ainda que votem no Lula ou no Flávio, mais por uma questão de ter medo ou não gostar do outro lado, né? Por uma
rejeição maior ao outro lado do que efetivamente apoiar aquele candidato. Por que eu digo isso? Eu fui dar uma olhada na metodologia da BTG Pactual Nexus, essa pesquisa que nós estamos analisando, e eu pude constatar que eles fazem a pesquisa através de ligações telefônicas. Vejam só, eu sempre trago aqui um problema que algumas metodologias de pesquisa trazem. Quando você faz uma pesquisa por ligação telefônica, você deixa de pegar uma parcela do público que não atende número desconhecido, por exemplo. Você deixa de pegar a parcela talvez mais importante para você analisar o termômetro das eleições, que são homens e mulheres jovens na casa dos 16 aos 24 anos. Geralmente são pessoas que não costumam atender telefone, não tem telefone fixo em casa, não atendem números desconhecidos. Particularmente, faço parte dessa turma. Eu não atendo número desconhecido, cara. Então eu sempre trago atenção aqui para esse problema metodológico que muitos institutos de pesquisa precisam desesperadamente se atualizar se quiserem recuperar a credibilidade. Já estou falando isso aqui há muito tempo. A gente pega o Instituto Atlas, que veio aí do exterior, com uma metodologia que acertou em diversos países do mundo. Por quê? Porque já estão utilizando a internet para fazer pesquisa, né? Então, gente, século XXI, né? Já estamos em 2026. Tá na hora da gente começar a se atualizar, porque se a gente quiser um retrato efetivo de como estão as intenções de voto, a opinião do público, não adianta mais se prender nas mesmas estratégias metodológicas de 15, 20 anos atrás. Tem instituto que até hoje faz pesquisa presencial, batendo na porta da pessoa. O que quer dizer? Você está pegando a parcela específica da população, muito específica, né? Que é uma pessoa que está em casa naquele horário, que atende a porta, que se dá o trabalho de responder pesquisa. Então, nós estamos no século XXI, era da inteligência artificial, né, de novas tecnologias, já está na hora desses institutos se aprimorarem. Apenas para finalizar aqui, em relação aos números, eles trazem aquilo que os demais institutos já trazem, algo que a gente já sente e sabe que está acontecendo, né? Uma dificuldade ainda do Flávio Bolsonaro em superar aquelas dificuldades que se impuseram nele, mormente a ligação telefônica com o Daniel Vorcaro e a troca de mensagens, e agora esse vídeo da Michelle Bolsonaro. Então, são os dois maiores desafios que o Flávio Bolsonaro segue enfrentando para conseguir se estabelecer ali e eventualmente ter uma chance de ganhar do Lula no segundo turno. Por enquanto, as pesquisas mostram que não há grandes chances disso acontecer hoje. Roberto Mota, é importante também destacar pelo menos dois aspectos, dois pontos que diferenciam essa pesquisa, né, da BTG Pactual Nexus em relação às outras. Ela foi feita 2 dias após a saída de Jacques Wagner, que foi um dos alvos da Operação Compliance Zero, ele que era até então o líder do governo dentro do Senado, e também com a substituição para Tereza Leitão. E também aconteceu 2 dias após a publicação do vídeo de Michelle Bolsonaro, onde ela fez críticas ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Dito isso, a gente trouxe números sobre o perfil desse eleitor, antilulista e antibolsonarista, e mostrou que há uma margem muito pequena para mudanças de voto. Essa pesquisa traz justamente o que a gente vai ter pela frente no mês de outubro, onde Flávio e Lula vão ter dificuldades de furar suas próprias bolhas e inclusive, vão dificultar ali, pelo menos, convencer aquele eleitor independente que deve ser determinante para uma vitória tanto de um lado como do outro? Cássio, eu não vejo muita novidade nesses números. Eu acho que não dá para a gente propor uma simetria entre a situação do candidato do governo, do candidato do PT, e a situação de Flávio Bolsonaro. Um tem o governo na mão, a máquina do Estado na mão. O outro está com o pai preso e todo dia sofre algum tipo de ameaça. Polarização é um termo ruim. O termo certo é diversidade. Até pouco tempo, a esquerda dominava. Hoje há uma escolha. Isso não é uma coisa negativa. É evidente que há uma divisão entre esquerda e direita. Nós não precisamos de uma pesquisa paga por um banco para a gente descobrir isso. Basta olhar as últimas eleições no mundo. A última eleição que a gente teve aqui perto, no Peru, uma eleição com resultados apertadíssimos. Por último, Isso que eu falo. Essa pesquisa aqui, cara, não é. Eu já disse uma vez e vou repetir. Não é porque a gente tem uma preferência por um lado, tá? Mas são números aqui que, sinceramente, ainda favorecem a gente na questão de divisão entre direita e centro-direita,
Mas não dá para acreditar nisso aqui não, sinceramente. Respostas a pesquisas são influenciadas por inúmeros fatores. Por exemplo, a forma e a ordem com a qual as perguntas são feitas. Por isso, a melhor pesquisa eleitoral continua sendo o voto. Valeu, Mota. É isso aí, é isso aí. Sinceramente, a gente não consegue acreditar nisso. é, e toda a América do Sul, o Mercosul, ele está se tornando direita. Então, assim, com a gestão Trump, a atual gestão Trump, com a ameaça das tarifas, onde o Trump ele está esperando acontecer as eleições para ver se decide taxar o Brasil ou não, é muito provável que a direita leve essas eleições. Bom, a gente torce por isso. Deixa os seus comentários aqui embaixo e me diz o que você acha, se é válido essa pesquisa. Meu mais muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Caso você queira sugerir pautas, deixe nos comentários abaixo. E ao lado tem o nosso Pix, caso você queira apoiar o nosso projeto.